Você tem esse pequeno grupo chamado BRICS. Está desaparecendo rápido. Mas os BRICS queriam tentar assumir o dólar. O padrão do dólar. Eu disse, qualquer um nos BRICS, consumidores de nações, vamos tarifar vocês em 10%. Tiveram uma reunião no dia seguinte e ninguém apareceu. Deixe-me em paz. Eles não queriam pagar tarifas ali. É incrível. Não, nós não vamos deixar o dólar desvalorizar. Se tivermos um presidente inteligente, você nunca vai deixar o dólar desvalorizar. Se você tiver um idiota, isso pode acontecer, como aconteceu com o último. Se você perguntasse a ele sobre a desvalorização do dólar, ele não teria a menor ideia. Mas não podemos deixar isso acontecer de novo. Consumidores, vendedores e pessoas do mundo todo poderão então usar essas stablecoins para transações de custo ultra baixo, que são resolvidos em questão de segundos, em vez de semanas e meses. E é realmente uma coisa incrível. E com a privacidade, flexibilidade e descentralização do dinheiro, essa revolução tem o potencial de impulsionar o crescimento econômico americano e capacitar bilhões de pessoas a poupar e transferir dinheiro nos Estados Unidos. Dólares, na verdade, tudo é apoiado pelos dólares. Coisa ótima. Isso vai aumentar a demanda por títulos tesouro, reduzir as taxas de juros e garantir o status do dólar como moeda de reserva mundial por gerações futuras. Se perdêssemos isso, seria como perder uma guerra mundial. Nunca podemos deixar ninguém brincar com a gente. E é por isso, quando ouvi falar desse grupo BRICS, 6 países, eu fui muito duro com eles. E se eles realmente se formarem, se realmente se unirem de forma significativa, isso vai acabar muito rápido, eu te garanto. Eles não vão durar muito tempo. Eu nem acho que eles vão fazer isso. Eles estão com medo de se reunir. Não permitirei moeda digital de Banco Central nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Isso era tão importante para eles, sabe? Fiquei impressionado que eles sabiam o que diabos era isso. Para ser sincero com você, por favor, senhor, por favor, a moeda digital do Banco Central. Você tem que garantir isso. E eu disse, o que você sabe sobre isso? É impressionante o conhecimento que as pessoas adquiriram de repente. Tivemos muitos problemas com alguns deles. Eu disse, nós já recebemos isso do Fed, certo? Do comércio e de uma ordem executiva. Você não precisa disso uma quarta vez. Senhor, nós precisamos conseguir isso. É impressionante. Mas eles sabiam do que estavam falando. Não sabiam, hein? E nós ajudamos eles. Na minha primeira semana no cargo, assinei uma ordem executiva para proibir a criação de uma CBDC nos Estados Unidos. Em breve, espero assinar legislação que irá codificar e proibir isso, tornando lei permanente. Estou comprometido em assinar legislação sobre a estrutura do mercado de criptomoedas este ano para fazer o setor crescer. Nós vamos crescer. É uma indústria muito aquecida e, por um tempo, 2 noites atrás, ficamos um pouco preocupados porque estávamos com poucos votos. Eu diria que estávamos com uns 9 votos a menos. 9 a menos às 3 da manhã. Estávamos com uns 4 a menos às 3:30 da manhã. Estávamos em situação às 4 da manhã. Poucas pessoas votaram mais pelo projeto de lei que estamos assinando do que as pessoas aqui. Vocês foram inacreditáveis. Nosso czar da inteligência artificial e cripto da Casa Branca, David Sacks. Na minha primeira semana no cargo, estabeleci o primeiro grupo de trabalho presidencial sobre ativos digitais. E temos um diretor executivo. Onde está Bo Innes? Bo Innes. Olá, Bo.
E Bo é um ótimo jogador de futebol, certo? Bo é um ótimo jogador de futebol americano, um dos melhores jogadores do futebol universitário. Então eu conheço você por isso também. Veja, quem pensaria que eu sei disso? Eu sei muitas coisas. Bo, mas ele era um jogador campeão. Parei a instrumentalização do governo contra as criptomoedas e o Bitcoin e acabamos com a Operação Ilegal Choque. Ponto 2.0. Aquela foi uma operação ruim. Assinei uma ordem executiva que estabeleceu os Estados Unidos. Reserva estratégica de Bitcoin, bem como o estoque de ativos digitais dos Estados Unidos. Tudo assinado. Assinatura de hoje. Avançamos nessa fronteira. Assim como prometi no ano passado, o Genius Act cria uma estrutura regulatória clara e simples para estabelecer e liberar o imenso potencial das moedas lastreadas em dólar. Moedas dos Estados Unidos. Isso talvez possa ser a maior revolução em tecnologia financeira desde o surgimento da própria internet. Muita gente está dizendo isso. Eu não sei. O que vocês acham? Sim. Se vocês dizem sim, eu também digo sim. Acho ótimo que vocês estejam envolvidos. Muitos americanos não sabem que a espinha dorsal técnica do sistema financeiro está décadas defasada, muitos anos atrasada. Vocês sabem disso. Paul e outros estão resolvendo isso, mas pagamentos e transferências de dinheiro são caros e levam dias ou até semanas para serem processados. Com este projeto de lei, todo o sistema antigo será elegível para uma atualização do século XXI usando tecnologia de ponta em cripto. Quem diria que estaríamos dizendo isso 2 anos depois de eu realmente ter te conhecido pela primeira vez? O Genius Act oferece aos bancos, empresas e instituições financeiras uma estrutura para emissão de criptoativos, lastreados um a um com dólares americanos reais, títulos do Tesouro e outros equivalentes de caixa. Isso realmente fortalece o dólar e dá ao dólar grande destaque. E este é realmente um grande dia. Esta tarde, damos um passo gigante para consolidar a dominância americana nas finanças globais e na tecnologia cripto ao assinarmos a histórica Lei Genius. Então, parabéns a todos. É algo muito importante. Vocês avançaram muito desde o governo Biden, quando eles não faziam ideia do que vocês estavam falando, e metade de vocês estava sendo preso sem motivo algum. É verdade, sem motivo. E queremos que isso seja nosso, não da China. A China, na verdade, não ficou feliz. Assistiram, gostaram e conseguimos. Temos a inteligência artificial, temos muitas coisas incríveis acontecendo. E isso é algo muito grande. Quero agradecer ao autor do projeto, o senador Bill Agert, um grande amigo. Obrigado, Bill. Temos o prazer de ter nosso VP, JD. Vance, JD. Muito obrigado. Bom trabalho. E ele ficou acordado até tarde da noite falando ao telefone. Eu disse, JD, que tal você levar 3 ou 4 dessas pessoas? Por favor, porque não posso falar com 3 ou 4. Eu simplesmente não consigo. E ele os pegava e conseguia, certo? JD, Tyler e Cameron. Vinclevos. Esses são 2 caras inteligentes e bonitos. Eles receberam o pacote completo. Eles são de gênios, mas têm o pacote completo. Eles têm muitas qualidades. Na verdade, mas gêmeos é só a de hoje, certo? Eles têm o visual. Eu nunca consigo diferenciá-los, mas a mãe deles consegue. E eu pergunto, a sua mãe consegue diferenciar vocês? E a resposta é sim. Fácil ou é difícil para ela? Fácil. Eu acho. Vocês têm sido incríveis. A comunidade cripto, por anos, foi ridicularizada, ignorada e descartada até pouco tempo atrás, cerca de 1 ano e meio. Mas essa assinatura é uma validação enorme. E mesmo antes dessa assinatura, no último ano e meio, acho que o que vocês fizeram valorizou mais do que qualquer ação, ou quase mais. Algumas ações foram muito boas, eu admito.
Vocês, como setor, cresceram mais que qualquer outro. Ninguém conquistou tanto respeito em tão pouco tempo. Essa assinatura é uma validação enorme do seu trabalho duro, espírito pioneiro e capacidade de nunca desistir, porque muita gente teria desistido 2, 3 anos atrás. Então quero agradecer a vocês por contribuírem para a incrível força dos Estados Unidos. Isso vai torná-la ainda mais forte. E parabéns por essa conquista incrível. Vocês fizeram o nosso dólar parecer realmente bom, forte e poderoso. Isso é bom para o dólar e é bom para o país. E é por isso que apoiei vocês desde o início. Fiz isso pelos votos, pois vocês saíram e votaram. Vocês se lembram daquele dia, não é? Aquele foi um grande dia em Nashville, Tennessee, quando nos tornamos, e eu me tornei, o primeiro candidato presidencial a discursar na conferência de Bitcoin. E naquela época, e também agora, os desenvolvedores e fundadores de cripto estavam sob ataque implacável do governo Biden, que tentava destruir sua indústria, destruir vocês como pessoas e até perseguir suas famílias. E eles eram um grupo de pessoas cruéis. Sabe, as pessoas não percebem que eram cruéis, incompetentes, mas cruéis. Bem, Joe era um cara incompetente, mas sempre foi conhecido como um cara cruel. Acho que se você vai participar disso, provavelmente você está fora. Se forem incompetentes, melhor, certo? Por que você não quer ter um cara cruel que seja competente? Se tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje, mas eu prometi que traríamos de volta a liberdade e a liderança americanas e faríamos dos Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas. E foi exatamente isso que fizemos. E sob o governo Trump, isso só vai avançar. Vocês vão se sair. Estou orgulhoso do que vocês fizeram. No primeiro dia, lembro que fiz isso e disse isso, e mencionei esse nome, e recebi a maior salva de palmas da campanha. Demitimos o presidente Gary Gensler. O demitimos. Mas eu lembro que estava fazendo um discurso. Era só uma frase. Vou demitir o Gary Gensler. O lugar veio abaixo. Eu disse, pronto, terminei essa. E eu disse, o que diabos esse cara fez? Tinha muito ódio ali. E acabou que, conforme fui me familiarizando com tudo, vocês estavam absolutamente certos. No lugar dele, nomeei um presidente visionário que quer que a América construa o futuro e não o bloqueie. Ele será inacreditável, lembrado como um dos grandes. Paul Atkins, onde você está? E você sabe, Paul, o pessoal das criptos, todo mundo disse, não só eles, toda a indústria, todos queriam o Paul para o cargo. Ele também é casca grossa. Ele é assim, mas eles disseram, não importa, só queremos justiça. E agora eles têm alguém que é um campeão da rua e do país. O acordo que estamos fazendo agora em tarifas é o maior. Quando você soma tudo, o maior acordo já feito na história. Se você pensar bem, é o maior acordo já feito. Durante o governo Trump, acabei de voltar da Arábia Saudita e fomos ao Catar. Visitamos vários países. Mas todos os líderes disseram a mesma coisa. Eles diziam, 1 ano atrás, seu país estava morto. Eles falavam desse jeito. Eu não sabia se devia ficar feliz ou ofendido. Mas a verdade é que estávamos em sérios apuros. Mas eles diziam, 1 ano atrás, seu país estava morto. E hoje, vocês têm o país mais quente do mundo. E é verdade, temos o país mais quente do mundo. Tínhamos um país que era motivo de piada por causa das fronteiras, com gente entrando aos montes. Você consegue imaginar, no mês passado, em junho, 0? Eu nem acredito nesse 0. Mas eles colocaram 0.
E pessoas bem liberais fazem essa contagem específica. É um grupo liberal. Então eles não estão nos dando nenhum favor. Não há nenhuma pessoa passando pela nossa fronteira. Você consegue imaginar isso com literalmente centenas de milhares e milhões entrando? Do mundo inteiro. Eles vieram de todas as partes do mundo. Eles vieram de prisões e cadeias. Eles vieram de instituições membros de gangues. Havia gangues de todos os lugares e países. Vieram do Congo, da América do Sul. Muitos vieram da Venezuela e esvaziaram prisões aqui. Você consegue imaginar? Eles esvaziaram as prisões e deixaram que entrassem. 11.888 cometeram assassinatos. 50% comprometeram mais de uma pessoa. Eles assassinaram mais de uma pessoa. 50% de 11.888. E tínhamos assassinos e estávamos libertando-os. E Tom Homan e Christie estão fazendo um ótimo trabalho. Esse Tom Homan parece que saiu de um filme. Ele aguenta desaforo, mas eles continuam lutando e vencendo nos tribunais e em todo lugar. Mas temos o país mais quente do mundo. A era de ouro da América está chegando. E com a assinatura de hoje, o futuro das criptomoedas e da indústria cripto Estados Unidos. Do dólar, trabalhando juntos, porque realmente andam de mãos dadas, vai ser mais forte, maior e melhor do que nunca. Eu quero agradecer a todos. Tem pessoas incríveis. Talvez, quando eu assinar, eu peça para alguns dos senadores subirem. Alguns dos melhores. Venham, vocês trabalham muito duro nisso. E assinaremos isso e passaremos para a próxima batalha e venceremos. Mas estamos vencendo em todo o mundo agora. Não chega nem perto, nem perto. Então vamos continuar assim. Muito obrigado a todos.